Momento, nós vamos nos ater à palavra de Deus, né? Adoramos, entregamos a nossa adoração ao Senhor, rendemos-nos diante dEle. Agora vamos ouvir o que Ele tem para nós. O pão que desce do céu, o alimento que vem dEle mesmo, e que o Espírito Santo tenha total liberdade de falar ao seu coração, que essa palavra meramente não entre pelo seu intelecto, mas desça ao seu coração, ao seu espírito, à sua alma, e isso seja motivo de vida, a vida de Deus transbordando dentro de você, amém? É isso que nós queremos, porque a palavra é viva e eficaz, e ela não volta vazia antes de produzir o seu efeito. Glória a Deus por isso, porque a palavra é dele. A palavra e Deus são um só. Então, tenhamos um coração aberto, uma mente escancarada para ouvir esta palavra do Senhor. E estamos continuando aí as mensagens de Jesus, e hoje nós já vamos aí para a sexta bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração verão o Senhor. Aleluias! Porque isso não é para qualquer um, é para os limpos de coração. Amém? E nós precisamos saber o que é isso, né? O Senhor Jesus é quem proferiu esse sermão, Ele é a maior autoridade para falar conosco, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo, a extensão, a plenitude de Jesus aqui na terra. Ele é cabeça, nós somos corpo de Jesus. Amém? Cabeça está lá na glória, sentado no trono, reinando soberano, mas o corpo está agindo na terra por ele. Jesus fala, a igreja realiza. Nós temos que entender isso. E nós sabemos que o tempo da igreja aqui na terra é um preparo para o tempo que ela vai estar na eternidade com o Senhor. É um tempo de preparo. Esse preparo, a igreja, né? A reunião dos santos, com a palavra de Deus e o Espírito Santo, prepara essa noiva. Embeleza essa noiva para se encontrar com o noivo amado. Aleluias. E parece que somos a última geração da igreja. Somos a noiva que vai subir no arrebatamento. Aleluias, glória a Deus. E queridos, depois desta única existência terrena, vem a eternidade. Para toda a humanidade. Os salvos para o reino dos céus. Os não salvos para o inferno. Só tem essas duas possibilidades. E você decide onde vai passar a eternidade, aqui e agora. Enquanto você está vivo aqui na terra, você pode dizer: sim, Senhor Jesus, eu creio no Senhor, eu recebo a tua salvação, eu creio no teu sacrifício substituto, e eu quero estar com o Senhor por toda a eternidade. Se não fizer isso, vai para o inferno.
O inferno é o lugar para os descrentes. O inferno é o lugar para aqueles que rejeitam a Jesus, rejeitam a palavra de Deus. O inferno não foi feito para a igreja, mas para os rebeldes. Não se pode sobrepor, distorcer, negar, contrariar, desprezar, ridicularizar, tirar ou acrescentar qualquer coisa ao que Jesus disse para a humanidade inteira e principalmente para a igreja. É fundamental que você tenha a sua posição firmada em Cristo e viva assim dia após dia. Porque Jesus Cristo é o nosso Redentor, é o cabeça, é o noivo, é o Senhor absoluto, é o ungido, é rei, é juiz e amado das nossas almas. Glória a Deus! Aleluias! Ele é digno de todo louvor. O Pai, Jesus e o Espírito Santo estão acima de tudo e de todos. Por isso, deixe os outros amores por Ele, acima de tudo e de todos. Entregue os ídolos do seu coração para ter Jesus e a eternidade com Ele. Com a queda de Adão, o primeiro homem, toda a linhagem se tornou pecadora. Mas com a chegada do segundo Adão, Jesus Cristo, todo aquele que crê no seu sacrifício substituto é salvo, é redimido, tem o seu espírito recriado. Passa a ser filho de Deus e herdeiro com Cristo. Aleluias. Essa é a nossa posição, porque nós cremos em Jesus. Nós cremos no seu sacrifício substituto por nós e por isso somos salvos. Aleluia! Não há condenação para nós. Para nós não existe inferno. Só existe o céu de Deus. O céu do Senhor é a nossa morada. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele veio à terra como filho do homem, para tomar o lugar do ser humano caído no pecado. Ele, como homem, tinha que morrer a morte do homem. Ele tinha que pagar o preço do pecado, que o homem estava condenado, todo ser humano caído no pecado, por causa de ser descendente do primeiro homem que caiu. O pecado foi imputado à descendência. Mas o segundo Adão veio, tomou o nosso lugar, morreu as nossas mortes. A morte física, a morte espiritual. Porque ele foi ao Hades em nosso lugar. Lugar de tormento, lugar de sofrimento. Onde o choro não passa, a dor não acaba, a morte não morre. O fogo não apaga. Esse lugar não foi feito para a igreja. Esse lugar foi criado para os descrentes, para os rebeldes, para os que não se alinham com Deus e com a sua palavra eterna e imutável. Só há um Deus, o Deus que a Bíblia nos apresenta. Nós não podemos criar outros deuses na nossa cabeça. Deus não desce ao nível do pecado,
mas para nos trazer de volta a Ele, Ele enviou o seu Filho unigênito para que morresse no lugar do pecador. Para que fosse ao Hades no lugar do pecador. Para que ressurgisse dentre os mortos e nos desse a sua vida eterna. A sua vida, Ele nos oferece. Todo aquele que crê, recebe essa vida em seu espírito que estava morto pelo pecado. Pecado da raça. Fomos perdoados, fomos justificados, fomos santificados, fomos reconciliados com Deus. Nos tornamos filhos e filhas de Deus. Herdeiros com Cristo. O nosso espírito é santo, é perfeito. Mas como já dissemos e repetimos, a nossa alma, a nossa personalidade, o nosso caráter não foi recriado. Por isso precisa haver um processo de transformação. Para que haja essa transformação, o Espírito Santo usa a palavra de Deus que você ouve, que você lê, que você estuda, que você medita nela. Portanto, se você não faz a sua parte, o Espírito Santo não tem como te transformar. A ferramenta é a palavra de Deus. Não sejamos preguiçosos em relação à palavra de Deus, porque ela é como água que lava o nosso caráter. É como fogo que apaga as nossas transgressões. É como martelo que esmiuça a penha, a pedra. Quantos têm coração de pedra, que precisam do martelo do Espírito Santo? E isso é a palavra de Deus quem faz. Não há méritos em nós. A noiva de Jesus vai morar onde Ele estiver. Onde Ele estiver. Não pensa que nós vamos ficar lá de braços cruzados, né? À toa. Jesus não para de trabalhar. Então a noiva de Cristo também não vai parar de trabalhar na eternidade. Jesus vai reinar por 1000 anos a partir de Jerusalém. E nós vamos reinar junto com Ele. Porque o cabeça não se separa do corpo, e nem o corpo dele. Tudo que Jesus fizer na eternidade, nós estaremos junto com Ele. Agora, o que significa ser limpo de coração? Hebreus 12:14 diz: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Essa santificação, resumindo, começa pela recriação do nosso espírito. É o novo nascimento espiritual. Onde a vida de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus, o DNA de Deus é colocado. Por isso o nosso espírito tem tudo do Pai. Ele ama Deus, ele quer Deus, ele deseja estar na presença de Deus. Mas há dentro de nós um inimigo, que é a carne. É a nossa personalidade não recriada.
Ali há uma natureza carnal, pecaminosa. E há uma guerra entre o espírito e a carne. A carne quer pecar, o espírito quer santidade. O ser real, meu e seu, é o nosso espírito. É o espírito, não é esse corpo de matéria que é pó e volta ao pó. Esse corpo de matéria não vai entrar no céu. Não vai entrar na eternidade. Então, muitos gastam muito tempo com esse corpo. Claro que nós temos que cuidar dele. Ele é o elemento que transporta o nosso espírito e a nossa alma. O espírito e a alma são imortais. O corpo é mortal. Pó que volta ao pó. E não pode ser instrumento para impedir o nosso andar com o Senhor. Não pode impedir a nossa intimidade com Deus. Somente a intimidade com Deus, conforme nós estamos estudando, nos leva à santidade. Santidade leva à intimidade, intimidade leva à santidade. Ok? Quanto mais íntimos, mais santos. Quanto mais você anda com o Senhor, mais você se parece com Ele. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais você parece com Jesus. Porque o trabalho do Espírito Santo é nos levar a nos parecer com Jesus. Ele é o amigo do noivo e está embelezando a noiva para o noivo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele está em mim e você para remover o pecado da nossa personalidade. Para remover os ídolos falsos da nossa vida. Importa amar a Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus em primeiro lugar. Eu não posso pensar desalinhado com a palavra. Eu não posso falar desalinhado da palavra. Eu não posso emitir conceitos que não estão alinhados com a palavra de Deus. É hora de se posicionar. Sai de cima do muro. Os que ficam em cima do muro não sobem com Jesus. Vivemos dias difíceis, mas nós temos que tomar posição. Não importa o preço que nós vamos pagar por isso. Jesus pagou o maior preço, morreu por nós, ok? Trabalhar a personalidade, trabalhar o caráter, exige de nós determinação. Nós temos que determinar isso de maneira intencional e direcional. Por que direcional? O alvo é ser como Cristo. É nessa direção que eu e você temos que ir. Ser como Cristo. Ele é santo, então nós temos que ser santos. Ele é puro de coração, então nós temos que ser puros de coração. Ponto. É assim que tem que ser. Jesus tem muitas marcas em seu caráter, mas nós queremos destacar a santidade. E essa santidade começa pela recriação espiritual, pelo novo nascimento, pela salvação,
pela redenção, pela reconciliação com Deus, como você quiser chamar, tudo é sinônimo. Romanos 10, 9 afirma: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, ouvir a mensagem, crer na mensagem, confessar Jesus com a boca, ok? Igual viver em novidade de vida. Precisa ouvir, precisa crer, precisa confessar e precisa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não pode ouvir, crer e confessar e continuar pecando. Tem que mudar. Exige mudança. Se houve mudança no espírito, tem que haver mudança no caráter. O caráter tem que ser como o caráter de Jesus. Pare de passar a mão em cima de pecado. Pare de dar desculpas para pecados. Não há justificação para pecado. Pecado é pecado. Temos que tomar uma posição, ok? Nós temos muitos exemplos na Bíblia, um deles é Saulo. Saulo matava os crentes. Por quê? Ele era fariseu e ele não acreditava no que Jesus estava ensinando. E ele perseguiu a igreja. Mas Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Lá na estrada de Damasco, onde ele ia matar crentes. E Paulo ali se converteu. Ele creu. Ele ouviu Jesus falar com ele. Ele ouviu, ele creu, ele confessou e ele mudou. Nunca mais foi Saulo. Até o seu nome foi mudado para Paulo, que quer dizer pequeno, menor. Entende? Tem que mudar. A vida precisa demonstrar que você realmente é salvo em Cristo Jesus. E Paulo diz lá em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo, portanto, já não sou eu quem vive, não é mais o Paulo, agora Cristo vive em mim, através de mim, por meio de mim. Mudou alguma coisa em relação a nós? Não. Se você se converteu a Cristo, você não vive mais. É Cristo quem vive através de você. É Cristo. Você tem que ser como Cristo. Pensar como Cristo. Agir como Cristo. Ser como Cristo. Faça sempre a pergunta: se Jesus estivesse aqui, no meu lugar, o que é que ele faria? É o que você tem que fazer. Entendeu? É Cristo que nós temos que seguir, imitar, viver, expressar através da nossa vida. E olhando para Jesus, olha como ele orou. Ele disse, lá parafraseando Mateus 6,10, venha o teu reino, dirigindo-se ao Pai, Santo, Santíssimo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na minha vida, como ela é feita lá no céu.
Lá no céu todos fazem a vontade do Pai. E Jesus diz: eu também quero fazer a tua vontade. Do mesmo jeito como ela é feita lá no céu. Será que você pode dizer isso para o Pai? Pai, que venha o teu reino sobre a minha vida. Não seja mais eu, mas Cristo viva através de mim. Cristo pense através de mim. Cristo fale através de mim. Cristo tome as decisões através de mim. Eu desapareça, que eu desapareça, Senhor. Só o Senhor apareça. Eu morro para mim mesmo, para que o Senhor viva em mim e através de mim. Você pode imaginar todas as coisas lindas, maravilhosas que Jesus fez enquanto esteve nesta terra, de passagem, como eu e você vai fazer a mesma coisa. Você vai amar o Pai. Você não vai falar nada que o Pai não fale. Você não vai fazer nada que o Pai não faça. Você vai amar os seus semelhantes, como Jesus amou. Você vai tocar as vidas. Você vai abençoar pessoas. Você vai promover o amor de Deus aqui na terra. O bem e não o mal. Você vai exalar a fragrância do bom perfume de Cristo aqui na terra. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é diferente. Você é diferente, você se parece com um santo. Mas lógico, Jesus é santo. Oh Deus, faz isso em nós. Faz isso. Jesus nunca questionou o Pai. Jesus nunca disse não para o Pai. Jesus nunca disse: espera, Pai, agora não, mais tarde, quem sabe. Nunca. E da mesma forma, você tem que agir. Não resmungue para o Pai. Não diga não. Não desobedeça. Não fique empurrando com a barriga para fazer o que é certo. O que Ele pedir para você, entregue, faça, obedeça. Porque nós temos a mania de chegar: Pai, me abençoa, Pai, me abre a porta do emprego, Pai, ai, que o meu salário aumente, Pai, que eu tenha saúde, Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo. Mas nunca diz: Pai, sim, 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 eu digo sim para você. Entende, irmãos? São coisas que nós ouvimos tantas e tantas vezes, né? Não ceda ao pecado. Ao pecado você diz não. Ao pecado você diz: longe de mim. Arreda. Fora. Entendeu? É isso, vida cristã. É isso. O tempo todo é isso. Quanto mais você diz não ao pecado, você diz sim a Deus. Percebe? É automático. Porque são opostos. Deus é santo, o pecado é o oposto. Agora veja, tudo tem, cristianismo é daqui de dentro, começa aqui dentro para influenciar do lado de fora, ok? Tem que nascer de novo aqui dentro, tem que ser transformado aqui dentro, para aí você poder influenciar as pessoas do lado de fora.
E quando o indivíduo muda, a sociedade muda, a família muda, a igreja local muda, a sociedade muda. É você que leva essa mudança. Lá onde você vai. No meio da sua parentela, na sua família biológica. Mostre o cristão que você é. Dê testemunho, seja exemplo. Assim você vai salgando essa terra, né? Você vai iluminando as trevas do pecado nesta sociedade na qual nós estamos inseridos. Outra coisa, para ser como Jesus, você precisa se posicionar contra o pecado na sua vida pessoal e em todo lugar por onde você for. Aqui dentro na sua mente, você tem que dizer, isso é pecado. Eu não concordo. Talvez você não possa confrontar. Talvez você não possa denunciar ali o pecado. Mas aqui dentro não pode compactuar. E na sua atitude você não pode praticar o pecado. Você não pode apoiar quem pratica o pecado. Você não pode financiar quem pratica o pecado. Você não pode receber dinheiro, ser subornado para praticar o pecado. Em todo lugar, por onde você for, não engrosse a fileira dos pecadores. Não ande na roda dos escarnecedores. Você vai lá para trazer a salvação de Cristo, para levar o evangelho, mas não para receber da influência pecaminosa deles. Jamais, jamais. E hoje nós estamos vivendo um tempo que muitos dentro da igreja local estão acomodados ou fazendo jogo de cintura. Entendeu? O politicamente correto, né? Eu não quero bater de frente com ninguém, né? Eu. Você tem que desaparecer. É Cristo quem tem que aparecer em você. É o que Jesus fala, é o que Jesus pensa. Você vai lá para trás da cruz. E deixe Jesus resplandecer na sua vida. Jesus morreu por denunciar o pecado. Jesus incomodou os líderes religiosos, os políticos da época. Ele morreu, mas ele não compactuou. Ele não passou a mão. Ele não defendeu. Ele não ficou indiferente. Ele tomou posição. Não aplauda os saqueadores dos bens alheios. Não seja indiferente quanto ao risco de morte para pessoas ingênuas, simplórias, crédulas em propagandas mentirosas de certos canais. Ontem, nós estávamos num hotel em São Paulo e eu passei pela faxineira e quando eu vinha me aproximando, ela estava falando muito alto no celular e acho que ela percebeu, né, que diante de um hóspede, ela estava falando alto no telefone e ela disse, sabe, é esse, falou o nome aí, né, de um tal sarampo, que não passa,
e é lá na minha terra, estão com essa doença. E eu sorri e passei. Eu andei alguns passos, falei, peraí, como é que eu posso deixar essa mulher no engano? Voltei para trás e falei para ela, para esse sarampo aí, tem um remedinho, tá? Ele não faz mal nenhum, disse o nome. Eu falei, passa para a sua família lá no Nordeste, lá os seus parentes, para tomarem. Não tem contraindicação. E pare, né, de correr risco de vida com as picadinhas. Nós temos que ser prudentes. Igreja, prudência. Prudência, igreja. Satanás organizou um plano de exterminação. Não caia nessa. Fique alerta, preste atenção, se exponha para saber que plano é esse, por onde eles estão entrando. Cuidado com o que você coloca para dentro do seu corpo. Cuidado! Cuidado! Ou você pode morrer antes do tempo. Clame ao Senhor pela mudança dos maus. Hoje nós estamos debaixo da maldade, tomando conta do mundo, não é só a nossa nação. Nós não somos juízes uns dos outros. A vingança, a justiça pertence a Deus. Deus pode inclinar o coração do rei, como Deus pode remover o rei. Vamos deixar isso nas mãos dele. Lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 7, depois você pode ver em casa, há uma descrição desta geração em que eu e você estamos vivendo. Está na Bíblia. Como as pessoas seriam nesse tempo: egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, né? Aquela máscara de piedade, mas negando o poder da piedade. Jesus está vindo. Que igreja que ele vai recolher? A noiva, a verdadeira noiva, lavada no seu sangue, transformada pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Todo aquele que ouve, crê, confessa, recebe Jesus, tem que viver em novidade de vida. Faça um autoexame, olha para você mesmo, vê o quanto você já mudou, mas veja o quanto precisa mudar. Não se acomode. Não está bom ainda não, precisa mudar mais, porque o alvo é Cristo, o modelo é Cristo para nós, ok? Então, cuidado com aqueles que ensinam coisa diferente, são mentirosos, são enganadores, são lobos no meio das ovelhas. Seja pastor, seja lá quem for. Cuidado, não se exponha ao evangelho água com açúcar, porque não existe. O caminho é estreito e apertado
pecado não entra, não passa junto com você. A promessa, finalizando, para quem é puro de coração, está trabalhando para crescer nessa pureza, na sua personalidade, é que você vai ver a Deus. Você vai estar face a face com Ele. Essa é a promessa maravilhosa para a igreja, para nós. Um dia nós estaremos com o Senhor, aleluias. Portanto, faça a sua parte. Ore como Davi, lá no Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Queridos, eu preciso querer. Eu preciso clamar, eu preciso pedir por essa mudança em meu caráter. Finalizando, Colossenses 3, 5 a 6, diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, ou seja, a carne. Faça morrer. Você tem que fazer morrer, ela não morre por ela mesma. Ela não morre, é teimosa que só. Você deu uma colherinha de chá, ela se levanta toda, querendo inibir o seu espírito de falar com você. Não dê alimento para ela. E o que faz parte dessa natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E a maior ira de Deus está para ser derramada sobre a terra, sobre os desobedientes. Deus vai entregá-los para o anticristo. Isso é juízo. E eles vão enfrentar a maior tribulação que já nunca houve antes na terra. Será a maior, porque eles são desobedientes. Tem coração de pedra, não ouve a Deus, não se dobra diante do Senhor. Vão sofrer nas mãos do anticristo. E depois disso, ainda vão para o inferno, que é pior ainda. E por toda a eternidade. Não é por um tempinho, não. Nenhum de nós que é inteligente quer isso. Qualquer pessoa inteligente não vai querer um futuro desse. Não é, irmãos? Fiquemos em pé. Mas nós somos chamados a nos santificar cada dia mais. Cada dia mais. Amém? Pai querido, diante da Tua palavra, nós concordamos com ela. O Senhor diz a verdade. O Senhor diz aquilo que nós precisamos ouvir. Ó Deus, não nos deixe, Pai, ser teimosos, arrogantes, orgulhosos, achando que nós sabemos mais que o Senhor. Não é verdade. Nós somos menos que um cisco diante do Senhor. Ó Deus, inclina o nosso coração. Inclina, Senhor, para que nós possamos nos submeter ao Senhor, nos render ao Senhor, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, deixar o Senhor dirigir a nossa vida. Senhor, expurga de nós tudo o que é da carne, do mundo, de Satanás. Nós não queremos, Senhor, nós rejeitamos. Derruba todos os postes ídolos dentro de nós.
com seus ídolos, Pai. Ó Deus, nós queremos ser verdadeiros adoradores do Senhor, em todo o tempo, Senhor. Todo o tempo, ó Deus, dando glórias ao Senhor, rendendo as nossas vidas aos teus pés, para que o Senhor possa nos conduzir de um degrau de glória a outro degrau, até que vejamos o Senhor face a face na eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluias. Vamos receber a bênção. Aleluia. Que o amor de Deus derramado em nossos corações, a santidade de Deus nos cobrindo e nos transformando nossas vidas, nos dê uma semana de vitória, de alegria e de poder, de vitória sobre o pecado, e nos transforme a cada dia à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Semana de vitória para todos nós. Deus abençoe.